2, versículo 4. Quem tem a Bíblia na linguagem de hoje aí? A Bíblia na linguagem de hoje tem? Não? E aí, mano? Vou ler aqui, depois manda repete aí. Viu? Vamos lá. A palavra de Deus fala assim: eis que sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Leia aí, na linguagem de hoje. Abacuque 4, Abacuque 2, no versículo 4. Eis que a sua alma se incha e não queda nela, mas o justo pela fé viverá. Amados, Deus escolhe um povo na qual Ele tem muito zelo. E esse povo era para ser constituído desde ali do jardim do Éden, quando Deus forma Adão, forma Eva, e dali gera 2 filhos, o qual se chama Abel e Caim. E com o passar do tempo, devido à maldade do coração do homem e a sua desobediência, o homem, sua vez, peca e sai do jardim. No entanto, há somente o Deus que criou os céus e a terra. Desse momento para cá o povo se afasta de Deus, mas ainda fica remanescente. E o povo começa a viver o seu modo de vida, o seu bel prazer, o quanto eles gostam de fazer, e ninguém para impedir. Mas ainda existe remanescente de Deus, assim como no princípio lá no jardim do Éden, ou depois que saiu do jardim do Éden, melhor falar, nos tempos de hoje ainda existe remanescente de Deus. E ali, morre Abel e Caim sai pelo mundo, marcado para que ninguém assassinasse por ordem de Deus. E fica Adão e Eva mais uma vez, e nasce Sete, que dessa descendência começa a se invocar mais uma vez somente o nome de Deus. E dessa descendência passam-se anos, e ali vai passando, e começa uma nova história através de Abraão, onde Deus promete uma nova terra, onde Deus promete que multiplicaria a nação de Abraão e faria dele uma grande nação mais uma vez, para que viesse adorar e invocar o nome do Todo-Poderoso. Só resta 5 minutos para ler, eu vou adiantar. E a população mais uma vez começa a andar a seu bel prazer, a saber que os irmãos de José andavam ao seu próprio modo e não respeitavam seu pai, porque seu pai era temente a Deus e gostava que andasse nos estatutos de Deus. E José, por ser obediente a seu pai, trazia uma má fama dos seus irmãos, o qual venderam o próprio José para o Egito para se tornar escravo, mas não sabendo que ali se cumpriria a promessa de Deus através de José, que Deus fez a Abraão que tornaria uma grande nação. E ali se multiplica o povo hebreu. E começa mais uma trajetória. O povo andar mais uma vez a seu modo.
E ali, quando começa a se findar ali, livro de Êxodo, já entra Moisés na história. E foi-se um varão na casa de Levi, mais ou menos isso, e dali nasceu o Moisés. Deus tem uma coisa com os levitas, meu irmão. Deus tem uma coisa com os levitas. Entendo eu que levita não é só para cuidar da casa do Senhor. Mas levita é um homem que traz uma adoração para que quando a palavra entre, aquele coração já esteja quebrantado e venha aceitar o nome do Senhor Jesus. E ali se passa o tempo. E o homem vai cada vez mais se afundando, se aprofundando nos pecados. Quando chega no livro de Abacuque, Abacuque é um homem temente a Deus. Se eu fosse relatar dos benfeitos que Deus fez no livro de Êxodo para cá, a gente não teria tempo para falar, porque é muita coisa que Deus fez. E o homem nunca entrou totalmente nos atos de Deus como Deus queria. E ali, chegando em Abacuque, já quase no final do Velho Testamento, Abacuque começa a falar com Deus, a se queixar-se acerca do povo. Porque o povo parece que já estava desconhecendo Deus, não sabia mais quem era Deus, não conhecia mais o estatuto, vivia a seu próprio prazer, a seu próprio modo. Mas tem profeta na terra como Abacuque ainda hoje. Nos dias de hoje tem homens de Deus que ainda falam, que queixa a Deus, que ora. Mas eu quero falar à igreja nessa tarde, que não é do nosso tempo, não é do nosso modo, não é do nosso querer, mas é do tempo de Deus. Vamos orar, vamos pedir a Deus para se aquietar, principalmente essa pandemia. Você vai orar a Deus, vai pedir para alguém sair das drogas. Você vai orar a Deus para sair para alguém do leite. Você vai orar a Deus para pedir uma porta de emprego. Você vai orar a Deus para qualquer coisa nessa face da terra. Mas Ele só vai responder no tempo certo dele. É no tempo de Deus. E ali o profeta Abacuque começa a se expressar a Deus e pedindo que Deus agisse com urgência. Que ele desse um jeito naquela situação. Porque no meu entender ele era profeta de Deus, era um homem adorador a Deus, tinha compromisso com a palavra de Deus e não queria ver o povo naquela situação que estava acontecendo. O povo já não respeitava as leis. Quando, pelo que eu vejo no texto aqui, quando ia perante as leis se afrouxavam. Quem estava certo passava a ser errado. Quem estava errado passava a ser certo. E aquilo aborrecia o profeta Abacuque. Aleluia. Quando chega no capítulo 5, quando chega no versículo 5 do capítulo 1, Deus começa a falar ao profeta Abacuque: vem entre as nações, olhais maravilhados e admirados, porque realizam em vossos dias uma obra que nos querereis, quando vos for contado. E ali ele começa a dizer que vai suscitar os caldeus para invadir Judá e colocar um fardo pesado nos judeus, porque era um povo conhecedor da palavra, era um povo que entendia dos estatutos de Deus, mas não queria entrar pela porta de Deus. Só que agora o profeta Abacuque, ele quer questionar Deus, que Deus estava colocando o próprio povo dele em confronto com uma nação que era temerosa, que uma nação que era poderosa nos seus exércitos, o povo babilônico, onde aquele povo era temido entre todas as nações, e que aquele povo só temia aos deuses que eles serviam. Eles confiavam nos deuses que eles serviam,
a modo que eles confiavam. Ele confiava nos seus cavalos, eles confiavam nos seus exércitos, mas o povo judeu, eles não tinham potência como o povo babilônico. E ali Abacuque, ele questiona a Deus que o povo está andando errado. Quando Deus fala que vai entrar com ação, ele já questiona a Deus que aquele povo era muito mau, que não valia a pena Deus entregar os judeus na mão dos caldeus, dos babilônicos, porque era um povo que não era temente a Deus. Aí vem a pergunta, irmãos: quantas pessoas oram esperando uma resposta de Deus, e quando Deus age no tempo certo, na hora certa, ao modo dele, depois ainda quer culpar Deus, ainda questiona a Deus por que aconteceu aquele tipo de situação? O profeta Abacuque agora sobe um atalaia. Os irmãos sabem o que é atalaia? Atalaia é uma cerca de uma espécie de monumento onde os guardas da época, o exército, fazia a espia do local. E ali ele sobe como vigia e espera uma resposta de Deus. E quando chega no capítulo 2, Deus começa a falar ali. Ele fala: sobre minha guarda estarei. Isso é Abacuque falando. E sobre a fortaleza me apresentarei, vigiarei para ver o que fala comigo e o que eu responderei quando eu for aqui. Aí o Senhor responde: escreve a visão e torna bem legível sobre as tábuas, para quem passa correndo possa ler. E ali ele começa a escrever tudo que Deus tinha falado com ele, o que ia acontecer com a nação de Judá, quando o povo babilônico entrasse ali e fizesse estrago. Porque uma coisa eu tenho a dizer, irmãos: quando o homem passa um certo tipo de situação que o próprio homem se envolve, ele pode escapar. Mas quando o próprio Deus coloca você numa situação, é difícil você sair. Porque quando Deus coloca a mão, só Ele que vai tirar. E tem muitas pessoas sofrendo. Não é porque foi o inimigo que lançou, nem foi um exército estranho que colocou as mãos, nem foi um exército poderoso de outra nação que colocou as mãos. Às vezes é o próprio Deus que coloca a mão para a pessoa chegar para o lugar. E você vai morrer de orar, vai buscar de Deus uma resposta que não vai ter. Porque é o próprio Deus que está botando a pessoa naquele tipo de situação. E foi assim. Deus, a palavra de Abacuque diz aqui que Deus instigou os babilônicos para afrontar o povo judeu, e o povo judeu não ter saído, ia servir de vergonha para todas as nações. Mas só que Deus ia reverter o quadro mais uma vez, ia colocar o povo caldeu para passar um certo tipo de situação e ser envergonhado mais ainda. Aí quando eu chego no capítulo 3 de Abacuque, Abacuque já está orando, agradecendo a Deus por tudo. Senhor, tem que misericórdia do teu povo. Deus Todo-Poderoso, aleluia. Às vezes a gente pede algo a Deus, irmãos, e quer que Deus haja no nosso tempo. Mas Deus não é Deus no nosso tempo, como eu falei. Deus é Deus no tempo dele, sabe, o controle está na mão dele. E ali depois que Deus fala tudo com o profeta Abacuque, ele já está no capítulo 3 agradecendo a Deus e pedindo para Deus avivar a sua obra. Aviva, Senhor, a tua obra. Ouvi tua palavra e temi, aviva, Senhor, a tua obra. E no meio dos anos nos a notifica. Na ira, lembra-te da tua miséria. Talvez o que estão passando, irmãos, é só uma permissão de Deus.
Mas ainda tem remanescente de Deus. Ainda tem remanescente de Deus que busca louvar, que busca orar, que busca a presença de Deus e se desfaz do caminho do mal. A Bíblia diz que Moisés ele tinha tanta intimidade de Deus que o que ele pedia, Deus fazia. Mas um homem que mais louvou a Deus pelas coisas que estava passando, no meu haver, foi Davi. E Davi começa ali a expressar logo no capítulo 1: bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se assenta na roda dos escarnecedores, nem se detém nos caminhos dos pecadores. Ali Davi está falando assim, ó: não receba conselho de ninguém. Às vezes é bom a gente sentar no nosso quarto, orar e pedir a direção de Deus. Mas tem gente que passa por certa situação, em vez de procurar entendimento de Deus, alguém que conhece a palavra de Deus se senta na roda de escarnecedores. O próprio Davi, chegando lá no capítulo 55, ele vai falar assim a Deus: inclina os teus ouvidos à minha oração e não te escondas das minhas súplicas. Sabe o que é isso, irmãos? É totalmente dependência de Deus e esperar no tempo de Deus. Aí quando chega no capítulo 3, no versículo 17 de Abacuque já está agradecendo a Deus mais uma vez: Senhor, eu sei que eu quis até, eu que estou falando isso, irmão. Eu acho que Abacuque pensou: eu sei que eu orei ao Senhor pedindo uma resposta muito rápida ao Senhor. E o Senhor mandou escrever essas coisas na tábua para que chegasse lá na frente o povo, quando estivesse sofrendo, está ciente do que aconteceu. Porque Abacuque, se ele falasse dos próprios lábios dele, ninguém ia acreditar. Mas o Deus que é o Deus do presente, do futuro, do passado, e conhece a onipresença, a onisciência, a onipotência, ele sabe do nosso coração. Ele sabia se Abacuque não escrevesse o que ele mandasse, quando chegasse, que se cumprisse aquela profecia, lá nas 100 anos, não sei quanto tempo, o povo não ia acreditar. Aí ele fala assim no versículo 17: Senhor, já vou acabar, pastor. Senhor, ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. E hoje é noite de a gente celebrar. Faça suas súplicas, faça suas queixas, suas orações, mas fique em paz, que tudo é no tempo de Deus. Ainda que a figueira não floresça, que não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia me alegrarei.